Olá! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro livro de 2023, o primeiro vídeo, na verdade, já estou no terceiro ou quarto livro, eu acho, mas o primeiro livro que eu li foi não ficção, né? E aí depois aconteceu o seguinte, esse livro aqui, Jane Eyre, literatura inglesa, eu já havia começado a ler no final do ano, não consegui terminar. Então, comecei em dezembro e aí, então, fui até janeiro e tal. Mas eu acabei esquecendo esse livro no carro da minha irmã e aí depois demorou um pouquinho, eu comecei a ler outra coisa e acabei... E depois eu fui pegar, né, esse aqui pra terminar a leitura, né. Bom, minha história com esse livro é a seguinte, eu não pretendia ler esse livro, não estava na minha lista, mas este livro aqui, ele é de uma coleção muito interessante, é uma coleção, eu acho que é Círculo de Literatura, não sei, um nome assim, é uma editora diferente, né, Clube de Literatura Clássica, né. Um amigo meu, Gustavo, trabalhava comigo, que ele assina, né, essa coleção, e sempre que ele chegava com um livro eu ficava de olho, assim, porque eu achava muito bonita, assim, eu achei a edição muito bonita, muito bacana, inclusive ele me emprestou um outro, né, e aí ele me perguntou, falou, você quer ler esse aqui? Assim que eu terminar eu te empresto. Inclusive, saudade, Gu, e assim que a gente se vê eu te devolvo este aqui, né? E então, eu acabei pegando para ler, né? Eu nunca tinha lido, acho que mesmo quando eu fiz a disciplina de literatura inglesa, pincelei assim, né? Conheci bem por cima. E aí, então, eu fui fazer a leitura do Jane Eyre. Bom, gente, muito interessante. Uma curiosidade é que na infância eu tinha uma amiga que se chamava Jane Eyre. E eu sempre, nunca liguei o nome, assim, à literatura, né? E aí, lendo Jane Eyre, e aí eu, Jane Eyre, nossa, era o nome da minha amiga, né? Então, a mãe da minha amiga, super inspirada na Charlotte Brontë. Bom, então é o seguinte, uma coisa, eu achei que tem esse filme disponível na Netflix, adaptação, e eu achei que eu não tinha assistido, mas aí depois, quando eu fui ver, ver o filme, né, na verdade acho que eu já tinha visto tudo e sei lá, que rolo que eu aprontei e acabei vendo tudo novamente, mas vale a pena porque é uma adaptação assim muito legal, muito bacana mesmo. E até tudo que eu vou falar aqui fica um pouco misturado assim na minha imaginação, né, do livro com o filme, né. Bom, então Jane Eyre vai contar a história da Jane, que ela contar a história dela desde a infância até a vida adulta, e ela é uma garota que ela perdeu os pais e ela vai morar com um tio, né? E esse tio, ele é casado, né? Tem uns filhos e tal, e ele morre, né? E a esposa dele havia prometido para ele que iria cuidar da Jane, mas não foi bem assim, né? Então, aquelas histórias assim que a gente conhece bem, né? Ela era muito maltratada pela tia, sofria indiferença pela prima, e aí então, no caso, um primo, que era o John, ele era muito ruim assim para ela, e aí ela não deixava barato, né? Ela e acabava sempre levando a pior, até que um dia ele bate, machuca ela, né? E ela revida, e aí então ela é sempre tida como uma menina má e tal, e aí então a tia acaba achando uma solução, que é colocá-la num colégio interno, né, e aí então, assim, bom, mesmo que seja um colégio assim bem ruim, né, mas eu vou estar cumprindo a minha promessa, né, consciência tranquila, vou colocar a menina lá. E aí a Jane vai
para esse lugar. É um lugar também que ela sofre bastante. Mas é um lugar que assim ela acaba aprendendo, né? Ela aprende a ler, escrever, e ela acaba tendo uma formação razoável. E nisso, depois vai acontecer assim uma série de uma doença, vai atingir esse internato, né, onde ela mora. E assim, o tempo passa, ela cresce lá e ela acaba se tornando, né, assim, ela não tem família, né, não tem nada, porque ela não tem como voltar para onde ela morava, né, com a tia. Na verdade, ela não tem ninguém. Então, ela resolve fazer um currículo e mandar para se tentar, né, ser professora, né, trabalhar em outro lugar. E então ela consegue, ela recebe uma resposta, né, de que havia um lugar que estava precisando de uma professora. E aí então ela vai para esse lugar. Ela é super bem recebida, ela é muito bem tratada e ela vai dar aula então para Adele, né, que ela é uma garotinha chamada Adele, uma garotinha que na verdade era meio francesa, né? Era francesa, né? Que morava na Inglaterra, mas ela tinha vindo da França. Então, a Jane, ela tem um encontro um dia com um cavalheiro, né? E até eles acabam tendo não sei se vai dar pra ver aqui, a cena, né? Inicial, o primeiro encontro dela com esse que seria depois o patrão dela, mas ela não sabia, né, nesse encontro, e eles acabam tendo meio que uma briguinha assim, e depois ela vai acabar descobrindo que na verdade ele é o patrão dela, né? Bom, aí então, essa casa onde a Jane vai trabalhar é cheia de mistérios, tem um barulho estranho à noite, e tem alguns segredos assim que ela não consegue entender muito bem, mas enfim, aos poucos ela vai descobrindo que o patrão dela, gente, acredito que eu esqueci o nome do rapaz, não é possível uma coisa dessa, né? Eu esqueci o nome do homem, gente. Mas tá, o lugar onde ela tá se chama Thornfield, né? Esse lugar onde ela vai trabalhar, o senhor Rochester, acho que sei lá, não sei pronunciar não, tá? Rochester. E então, eles acabam assim se aproximando bastante. Ele já é bem mais velho. Ela sempre coloca assim que ele é feio, ele é um homem feio, sabe? E ela é uma jovem assim bonita, né? E eles acabam se aproximando de certa forma. Então ele diz que ele não é casado, inclusive ele tá cortejando uma outra moça que acaba aparecendo lá. E aí então, quando ele está prestes a se casar, Jane fala: olha, eu vou embora, né? Porque eles já estavam muito próximos, assim, mas sem envolvimento amoroso, assim, no caso, né? Só bem próximos, assim. E um sentimento, né? Que começando a nascer ali. E aí, então, ela diz: olha, eu vou embora, né? Porque você vai se casar e eu não quero ficar aqui e tal. E daí, então, acaba que ele não se casa com a moça e diz pra ela que gosta dela, enfim, e propõe casamento pra ela. E a governanta até diz: olha, Jane, toma muito cuidado, né? Não se precipita pra você não sofrer, né? E ela, tá, né, tudo bem, super feliz, super contente que ela ia se casar, né? Porém, algumas coisas estranhas começam a acontecer. Tem um dia que o quarto do senhor Rochester acaba pegando fogo de uma forma estranha. Alguém colocou fogo enquanto ele dormia e ninguém sabia, né? Ela não sabia. E ele não falava nada pra ela sobre isso. Ela percebia que ele tinha um segredo, né? Que tava, assim, guardando algum segredo, né? Bom, aí então, só que eis que no dia do casamento, né? Aquela cena clássica se tiver alguém que seja contra esse casamento, que fale agora ou cale-se para sempre, aí alguém falou, né?
E acontece que, bom, eu vou contar tudo aqui, porque essa história é muito, assim, antiga, tem o filme, né? Então eu vou dar os spoilers todos aqui. E então acaba que ela descobre que, na verdade, ele é casado, né? Ele era casado, e ele era casado com uma mulher que ela era considerada louca, e ela ficava na casa, né? Castelo, não sei, ficava nessa casa com ele, né? E ela ficava presa em cima. Então ele vai contar toda a história para ela, de como foi, como que foi esse casamento e por que que ele tinha que manter, né, essa mulher presa, porque ela realmente era bem desequilibrada, assim. E então a Jane diz assim, olha, então não, né, como que eu vou me casar, você já é casado, não tem como, e a Jane vai embora. Sofre mais do que, né, um sofrimento todo, e ela acaba encontrando uma casa, assim, ela sai no meio do nada, na chuva, ela chega doente, inclusive, aí ela chega numa casa e ela vai ser acolhida, então a partir dela vai construir uma nova vida, ela vai construir, tem um missionário que ali da casa, que acolhe, ela faz amizade com ele, com as irmãs, né? E depois ela vai então trabalhar numa escola, ele vai ajudar ela a trabalhar numa escola e ela não conta nada assim do passado dela, nem como que ela foi aparecer ali, né? Bom, mas enfim, aí um belo dia a Jane ela é chamada na casa da tia, a tia tá quase para morrer e a tia vai fazer algumas revelações para ela, que na verdade a Jane não era sozinha, ela tinha um tio que morava na Ilha da Madeira, acho que na Ilha da Madeira, se eu não me engano, e esse tio acabou deixando uma grana para ela. Então, olha só, ela teve uma reviravolta no destino, né, de pobre, que não, né, totalmente pobre, ela acaba conseguindo ganhar dinheiro, ficar com essa herança, né, e ela ficar bem de vida. Mas então ela, né, sempre ela pensando nesse amor pelo Sr. Rochester, né, e aí o que acontece é que ela, o John, que é esse missionário, ele propõe para ela se casar com ela, fala, olha, eu tô indo, né, como missionário, não sei se é pra África, eu acho que é pra África, assim, se eu não me engano, e eu vou levar você, levo você, mas ele não amava a Jane, ela sabia disso, né, e ela diz, olha, eu não vou me casar com você, eu vou pra ser missionária com você. Aí ele, não tem como, né, e ficaram nesse impasse, mas aí um belo dia, eles estão nesse impasse, né, ela dizendo que não vai, e a Jane começa a ouvir uma voz, sabe, chamando o nome dela, Jane, 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 e ela sai louca, assim, desesperada, porque ela tá ouvindo a voz do Rochester, né, então ela resolve que ela vai voltar para Thornfield para procurar, para saber por que essa voz tá chamando por ela, né, e aí, bem interessante, quando ela chega lá, está tudo em ruína, tudo pegou fogo, não tem nada em pé mais. Ela, sabe, ela fica sem saber exatamente, né, o que foi que aconteceu. E aí, então, aí vai ter uma certa diferença do filme e do livro, né, nesse final. Ela vai ter uma diferencinha aí, mas eu vou contar qual eu lembro, né? Aí, assim, ela acaba se encontrando com a governanta, e a governanta diz pra ela, ó, que um dia tudo pegou fogo e queimou tudo, né? E foi a mulher dele, escapou, né? Conseguiu escapar e colocou fogo em tudo. E aí é grande dúvida dela, né? Será que o amor da vida dela, o Sr. Rochester, estava vivo, né? O que aconteceu com ele? E para surpresa dela, ele estava sim, mas ele tinha ficado cego porque ele tentou salvar, né? Ele tentou entrar nas chamas para tentar salvar
as pessoas que estavam lá e ele acabou perdendo a visão, né? E então ela fala, mas onde ele está, né? E aí então ela vai até ele está num lugar cego e ela chega, então toda aquela cena, né, super emocionante, né, dela reencontrar, né, depois de muitos anos, ela reencontrar o grande amor da vida dela, e assim eles acabam ficando juntos, foram felizes para sempre. Olha, é uma grande história, é um grande livro, é um clássico mesmo, né, da literatura, embora tenha essa característica, né, de história de amor, um pouco assim, dramática, né, esse tom um pouco dramático e um roteiro um tanto quanto previsível, né, assim, linear, previsível, né, e etc, mas de qualquer forma vale muito a pena a leitura e eu gostei bastante de ter lido, né, então a dica então para vocês de Jane Eyre, de Charlotte Brontë, e também o filme, né, a adaptação cinematográfica na Netflix, que é, assim, realmente muito, muito bacana, tá? Então é isso, tá? Praticamente, sei lá, é o primeiro vídeo, né, de 2023 e o primeiro romance também de 2023, certo? Então, até mais!